Lucas 23. Sem dúvida, nós somos uma sociedade que busca a aprovação das outras pessoas. As redes sociais estão aí para nos mostrar isso. O que as pessoas não fazem para ter um like, para ter mais seguidores. E quando lemos a palavra de Deus e vemos a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos então confrontados com esse estilo de vida pós-moderno que estamos vivendo. Então, espero que nessa manhã o Senhor nos conceda a graça de discernirmos e compreendermos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Lucas 23, a partir até o verso 25. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele, vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. Uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado à prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Santo Deus, eterno Pai, rogo ao Senhor nesta manhã que Teu Santo Espírito esteja sobre nós nesta manhã, trazendo-nos a compreensão, trazendo-nos a direção do Teu propósito e da vontade que o Teu Filho viveu sobre esta face da terra
e que possamos, ó Deus, ao compreender, possamos ser encorajados nesta manhã a viver os teus planos, o teu propósito, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, então, ele é julgado em 3 ambientes. O primeiro ambiente que ele é julgado, começou na semana passada, como nós vimos, Jesus foi julgado no Sinédrio pelos religiosos. Esses religiosos eram os sumos sacerdotes, os fariseus, os saduceus e também alguns zelotes e alguns publicanos que faziam parte dessa comunidade da sinagoga judaica nesse período. Eram por volta de 21 integrantes essa sinagoga e esses líderes. Então, como eles eram dominados pelo Império Romano, eles não poderiam executar a morte de ninguém. Então, por isso, primeiramente agora eles vão a Pilatos. Então, eles já traçaram a condenação de Jesus. Jesus, ele está subvertendo as pessoas. Jesus, ele trouxe uma mensagem perigosíssima para o Império Romano, perigosíssima para a liderança judaica, e por isso, então, ele deveria ser morto. Então, eles vão a Pilatos, e chegando lá em Pilatos, então, começa a interrogá-lo, e Pilatos olha, e Pilatos chega à primeira conclusão, o primeiro julgamento, então, ele diz assim: não vejo motivo para matá-lo. Então, foi o primeiro julgamento. Então, ele foi absolvido no primeiro julgamento. Ele envia, então, a Herodes. Quem é esse Herodes? Esse é o Herodes que vivia incestuosamente com a sua sobrinha Herodias, que ela dançou e pediu para que João Batista fosse decapitado e que, portanto, então, esse é o Herodes. Esse é o Herodes também, que ele é o neto, o filho daquele Herodes que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu, e por isso Jesus teve que fugir também. Esse é neto daquele Herodes. Agora, esse é Herodes que mandou matar João Batista. Então, esse homem era um homem perverso, era um homem que o que ele queria era simplesmente o seguinte: judeus vivam em paz e que não tragam problema para nós, e que também era para que se matasse, e a morte era sempre colocada na porta de entrada ali em Jerusalém, que era o Monte da Caveira, onde ficavam ali pendurados então aqueles que eram mortos, os transgressores. Então esse Herodes também diz assim, ele queria conhecer Jesus, ele queria ver Jesus fazendo milagres, então ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu do Evangelho, mas ele não se converteu. Ele ouviu a mensagem, mas não quis conhecer. Mas ele então absolve Jesus também. Não vejo acusação para matá-lo. Quem condenou Jesus? Se nem Pilatos. Se Pilatos absolveu, se Herodes absolveu, quem mandou matar Jesus? A multidão. Por isso eu tenho muito receio daquele ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Eu tenho muito receio com esse ditado popular, porque nem sempre a voz do povo está em consonância à voz de Deus. Por quê? Qual é o contexto? O povo é escravo. O povo é escravo do Império Romano. Mas os sacerdotes, a classe sacerdotal, era amiga do Império Romano. Eles não queriam confusão também, mas eles não queriam deixar de ganhar da exploração da fé. Então, enquanto Pilatos e Herodes deixavam eles ganharem da exploração da fé, então para eles estavam bom. Agora, esse Jesus começou a trazer uma mensagem que, primeiro, qual era a mensagem que Jesus estava dizendo? Arrependei-vos, porque chegou então o reino dos céus. A mensagem do Evangelho é essa: arrependam da vida que vocês vivem em pecado. E qual era a vida de pecado que esse povo vivia? Era uma vida de adultério. Lembram do caso da mulher que foi pega em adultério? Era uma vida de adultério, era uma vida de promiscuidade, era uma vida de corrupção, era uma vida de exploração da fé das pessoas, era uma vida de exploração do próximo.
Lembram também daquele caso do bom samaritano que estava ali sobre o caminho e as pessoas estavam ali e ninguém acudiu aquela pessoa a não ser um samaritano que tinha um coração bom, que olhou e fez uma boa obra ali e resolveu então. A mensagem de Jesus era subversão ao Império Romano? Sim. A mensagem de Jesus era subverter toda essa moralidade cristã? Sim, era isso mesmo. Essa era a vontade, essa era a mensagem, esse é o Evangelho. O Evangelho, então, qual que era? Era o homem se entender como pecador e entender que ele precisava de Deus e, precisando de Deus, começasse a buscar a Deus. Não pelo caminho da religião, não pelo caminho também de boas obras e de uma falsa santidade, mas por um caminho de um coração rendido a Deus. Um coração, então, que buscava primeiro o reino dos céus e as demais coisas. Um coração, então, que guardava os mandamentos de Deus, e guardando os mandamentos de Deus, ele seria um melhor esposo, uma melhor esposa, ia ser um bom pai, uma boa mãe, ia ser um bom cidadão, ia ser uma pessoa diferente dentro daquela sociedade. Ele não ia explorar mais as pessoas e não iria matar mais as pessoas, porque ele achava que viveria, então, por essa sociedade. Mas não era isso que esse povo queria. Não era isso que a classe sacerdotal queria. A classe sacerdotal, lembram lá do texto lá de João que fala, a classe sacerdotal queria roubar, matar e destruir a fé, a vida das pessoas. Era essa classe sacerdotal, e que muitas vezes a gente interpreta falando que é o diabo. O diabo também faz isso, mas o texto ali é bem específico falando que era a classe sacerdotal, o pessoal, os religiosos da época que queriam simplesmente roubar, matar e destruir. Porque eles roubavam o dinheiro e a fé das pessoas e a esperança das pessoas. Eles matavam a fé e a esperança das pessoas. E eles simplesmente dissuadiam as pessoas de confiar em Deus. Porque a partir do momento que a fé precisa ser materializada em algum tipo de bênção, quando você não recebe a tua bênção, então você se frustra. E a sua fé sendo frustrada, você frustra o seu relacionamento com Deus. Por isso, então, que a mensagem do Evangelho não é essa mensagem que é pautada simplesmente, vem para Jesus e você vai ser abençoado e vai receber uma bênção. Essa não é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é: arrependam-se e assim vocês verão o reino dos céus. Arrependam-se dos seus pecados, da vida sem Deus, e aí vocês verão a Deus e andarão com Deus, e caminharão com Deus. É tão intrigante para mim esse texto do julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque as pessoas legítimas não condenaram ele. Foram os ilegítimos que condenaram ele. Foram as pessoas que subverteram, então, que era a classe sacerdotal. Então Pilatos, ele chega lá, então ele fala: olha, não sou eu que estou condenando, é vocês. Eu não soltaria Barrabás. Por quê? Porque Barrabás é um assassino. Ele é zelote. Ele frequentava as reuniões dos sinédrios. Dá para você entender? Ele frequentava as reuniões dos sinédrios. Então ele tinha voz, e quando ele falava da insurreição. Para aquele grupo ali, era uma pessoa difícil de se lidar, complicada de se lidar. Mas era uma pessoa que era bom ter do lado, porque era aquela pessoa que poderia resolver alguns problemas para eles. Queridos, a multidão que uma semana antes estava dizendo: Hosana que vem em nome do Senhor, é que começa então a gritar: crucificam, crucificam, crucificam. É essa multidão que está gritando: crucificam. Eu tenho para mim algumas lições muito importantes. A primeira delas, na minha adolescência, a gente ouvia uma expressão, eu ouvi muito da minha mãe: não seja Maria vai com as outras, Carlos. Eu nunca entendi direito de onde que vem essa expressão. Já fiz alguma pesquisa delas, mas a ideia da minha mãe era o seguinte: não fique andando pela conversa das outras pessoas, Carlos. Ande pela palavra de Deus. Então, a multidão não quis dar ouvidos a Jesus. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso.
Nós precisamos seguir a voz de Jesus, os ensinos de Jesus. Nós não podemos quebrar a palavra de Deus. Nós precisamos seguir o ensino de Jesus. Então, a primeira lição que eu tiro é essa daqui. Nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber, nós estamos ouvindo qual voz? Nós estamos seguindo qual voz? Qual é o comichão que está perto dos nossos ouvidos? Qual é o comichão que está perto, que está tentando induzir a nossa vida? É aquela velha questão que eu digo para os irmãos, alguém está com problema no casamento, vai, procura alguém e a pessoa fala assim, não, você tem que divorciar mesmo. Será que essa é a voz que você tem que ouvir? Será que essa é a voz que vem de Deus? Eu quero te dizer, querido irmão, não é essa a voz que Deus tem para nós. A voz que Deus tem para nós é outra. A voz que Deus tem para nós é perdão. A voz que Deus tem para nós é a voz que quer uma reconciliação, que quer uma reconsideração, que acredita numa transformação. É aquela questão, a pessoa chega para você, confessa um pecado, e aí, o que você vai fazer com o pecado dessa pessoa? Você vai passar adiante? Não, se essa pessoa se arrependeu, quando a pessoa confessa um pecado, você tem que levar essa pessoa ao arrependimento e levar ela a conhecer o Evangelho de Jesus, que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Então, a pessoa confessando, tendo a confissão diante de Deus e confessando de todo o coração, havendo um arrependimento genuíno, há uma transformação, há uma libertação. Então, essa é uma questão que nós precisamos entender. Essa sociedade de aparência nossa é uma sociedade extremamente perigosa. O que a gente anda vendo, queridos irmãos? A gente anda vendo nas redes sociais pessoas com uma postura extremamente anticristã, na conduta, no jeito que fala. A gente vê cristãos da maneira que fala, na postura que vive, totalmente sem um respaldo da palavra de Deus. Nós estamos querendo nas redes sociais o quê? Eu uso as minhas redes sociais para que as pessoas possam conhecer a verdade, porque eu acredito assim, aquele que ouve a palavra de Deus não é vazia, e eu acredito que quem ouve a palavra de Deus pode ser transformado por ela. Então eu uso as minhas redes sociais para que as pessoas possam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, porque essa é a minha causa, esse é o meu propósito, esse é o meu entendimento. O que Jesus está dizendo aqui perante Pilatos? As pessoas estão falando que você é um rei. E ele diz o quê? Você está dizendo isso. O que ele vai falar perante Herodes? Não vai falar nada. O que ele vai falar perante a multidão? Ele não vai dizer nada. E às vezes realmente nós como cristãos não temos que estar envolvidos em todas as demandas, em todas as coisas que a sociedade está sendo colocada para nós. Mas nós temos uma mensagem de vida, uma mensagem poderosa, que essa mensagem nós devemos anunciar e proclamar, que existe salvação no nome de Jesus Cristo. Esta para mim é a mensagem mais importante para a vida humana. Eu estava vindo para a igreja agora, e lá no meu carro, no meu para-brisa, alguém passou lá e colocou assim: está com algum problema financeiro, está com algum problema na família, está com algum problema de saúde, está com algum problema amoroso. Aí eu olhei do lado: venha para o pai José do Agô, não sei das quantas, consulta o WhatsApp do cara. Gente, tinha até o QR Code, né? O QR Code para tirar a foto e entrar em contato com a pessoa. E ainda eu achei mais interessante, consulta online e presencial. Aí eu parei e falei, é o fim da picada mesmo. É o fim da pecada mesmo. Ontem eu estava dizendo para minha esposa, quem procura esse tipo de ajuda, será que quer o bem do outro mesmo? Porque às vezes a gente acha que o bem para nós é o mal do outro. O Evangelho não é esse, não, irmão. O Evangelho não é esse. O Evangelho é eu querer o meu bem, mas eu querer o bem do outro. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é só o meu bem, não é só o meu querer, não é só a minha vontade. E muitas vezes, é o que nós estamos vendo aqui, a nossa vontade precisa ser levada a zero para viver a vontade de Deus.
Jesus aqui, lembram-se da noite anterior? Ele foi orar no Getsêmani. Ele foi e pediu para Deus o quê? Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. E Lucas registra que a agonia do Senhor Jesus era tão grande que ele chegou a derramar gotas de sangue pelo suor. Por quê? Não importava a vontade humana dele, o que importava era fazer a vontade de Deus. E aqui ele foi para mim desse texto, o quanto nós estamos interessados em viver em submissão à vontade de Deus, à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, à vontade. E aqui Jesus foi submisso à vontade de Deus. Algumas lições que eu quero tirar desse texto para a minha vida e para a sua vida, querido irmão. Não importa estar bem diante dos homens, se nós estamos mal diante de Deus. É mais importante estarmos bem diante de Deus. E estar bem diante de Deus é seguir a vontade de Deus e ser submisso a Deus e cumprir o plano de Deus, querido irmão, querida irmã. Alguns anos atrás, uma pessoa chegou e me falou: eu quero tal coisa, eu quero tal projeto, eu quero isso, tal. Aí eu perguntei para a pessoa: mas você quer tudo isso que você está querendo? Será que é o que Deus quer para a sua vida? É, porque eu estou decretando, eu estou declarando, e eu sei que pela fé eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Usa até um texto bíblico forte para isso. Querido irmão e querida irmã, isso é um ledo engano, porque é mais importante para mim e para você fazer a vontade de Deus. Então, quando você estiver pensando em qualquer projeto, em qualquer questão que você queira realizar na sua vida, primeiramente, pense de acordo ao projeto de Deus, à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela precisa ser maior do que a nossa vontade. Será que o emprego é melhor? Será que o trabalho é melhor? Será mesmo? Será que o que você vai sacrificar, será que não é o seu relacionamento com Deus? Será que não é o tempo seu com a sua família? Não é o tempo seu com seus filhos? Será que é realmente isso? Será que é melhor ter mais dinheiro e menos tempo com os filhos? Será que é realmente isso que é mais importante? Será que é realmente isso que nós precisamos para as nossas vidas? Nós precisamos sempre avaliar se o nosso desejo, se o nosso querer está em consonância ao que Deus deseja para nós, ao que Deus tem para as nossas vidas. Nós vamos viver em submissão a Deus ou nós vamos viver em rebeldia contra o Senhor? Uma outra lição que esse texto aqui nos dá, querido irmão, é que fazer a vontade de Deus muitas vezes não tem a ver com ninguém que está do seu lado.
Fazer a vontade de Deus implica na profundidade do teu relacionamento com Deus. Lembrem-se aqui, Pilatos o absorveu, mas não aceitou a mensagem. Herodes o absorveu, mas não aceitou a mensagem. Os sacerdotes ouviram a mensagem, não aceitaram a mensagem. Os discípulos, Pedro tinha acabado de negar o Senhor Jesus, já estava abandonado por eles também. Ele estava sozinho. Mas se você está sozinho com Deus, você não precisa de mais ninguém na tua vida. Amém, irmão? Você pode falar um amém com fé? Porque pior é você estar no meio de uma multidão sem Deus. É melhor estar sozinho com Deus do que no meio de uma multidão sem Deus. Então queira sempre estar com o Senhor, o nosso Deus. Viver com Ele, andar com Ele, se submeter a Ele, fazer a vontade dEle, o plano dEle, o querer dEle, o desejo dEle. Mesmo que isso implique em dores, E é interessante isso, querido irmão e querida irmã, porque a nossa sociedade, sendo uma sociedade então que ela se preocupa muito com o que o outro vai dizer, que se preocupa muito com o que o outro está pensando de mim, é uma sociedade que se preocupa menos o que Deus está pensando sobre mim, o que Deus está pensando da minha atitude, do meu andar e do meu agir. E essa para mim é a grande pergunta nesta manhã, porque nesse julgamento Jesus está sozinho? Está. Mas Ele tem aquele que é mais poderoso, o Deus eterno, ao lado dele. E quem tem Deus enfrenta qualquer julgamento, qualquer juiz, qualquer multidão, porque Ele firma a sua vida em Cristo Jesus. Para mim o desafio desse texto, para a minha vida, e eu espero que seja para a sua vida nesta manhã, é viver cada vez mais submisso a Cristo Jesus. Que Deus nos conceda essa graça. Amém? Fecha os teus olhos, ore a Deus e peça a Ele. Se alguma coisa na tua vida está te afastando de Deus, se alguma coisa no teu caminhar está te afastando de Deus, eu digo hoje para o querido irmão, para a querida irmã, hoje é dia de arrependimento e hoje é dia de uma decisão de andar na vontade de Deus. Assuma esse compromisso. Senhor, eu quero andar na tua vontade, eu quero fazer o teu querer, eu quero ser fiel ao Senhor até o fim. Que essa seja a tua oração nesta manhã. E saiba que o Senhor estará contigo todos os dias da tua vida, como Ele estava ali ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia do seu julgamento. E Jesus teve força para permanecer fiel até a morte a Deus. E esse é o nosso desafio, ficarmos fiéis a Deus até o fim dos nossos dias, para que as pessoas vejam e digam, realmente, ele ama a Deus, ela ama a Deus, eles confiam verdadeiramente em Deus. O que eles estão fazendo, o que eles estão vivendo, não é em busca de interesses próprios, mas é em busca de ver o nome de Deus avançando, o nome do Senhor, o reino do Senhor progredindo. Que esse seja o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso querer. Que nesta manhã o Espírito Santo de Deus nos leve a esse quebrantamento, a essa experiência de estarmos com o Senhor, o nosso Deus, e vivermos para Ele todos os dias de nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero lhe agradecer por este texto tão precioso, por essa história tão profunda que mudou, ó Deus, as nossas vidas e mudou a vida, ó Deus, da humanidade. Eu quero lhe agradecer pela fidelidade do teu Filho Jesus Cristo,
que suportou tal insensatez, que suportou tal levianidade, tal hipocrisia, tal maldade dos corações, e suportou sendo fiel ao Senhor para nos dar a libertação, para nos dar a vida eterna, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, e pelo sacrifício dele nós fomos adotados, ó Pai, na tua videira, e pela total entrega do nosso Senhor Jesus Cristo, recebemos dessa maravilhosa benesse que é o teu Santo Espírito em nossas vidas, em nossos corações. E nesta hora, Pai, eu sei que teu Espírito age em nós, e age, ó Deus, nos trazendo compreensão daquilo que precisamos organizar em nossas vidas, daquilo que precisamos estabelecer em nossos corações. Dá-nos hoje, ó Pai, esta força, dá-nos hoje, ó Pai, esta coragem, dá-nos hoje, ó Senhor, ó nosso Deus, do teu querer, para andarmos sempre contigo, ó Pai. E que nada venha nos afastar, ó Pai, que nada venha nos afastar, ó Deus, da tua palavra, que nada venha nos afastar, ó Deus, da santidade de andarmos contigo, da fidelidade para com o Senhor, ó Pai. Que nesta manhã, ó Deus, nossos corações sejam fortalecidos pelo poder do teu Espírito. Que nesta manhã, ó Pai querido, a nossa carne, a nossa consciência, a nossa mente possa estar cativa, ó Pai querido, à vontade, à tua vontade, ao teu propósito, ao teu querer. Haja sobre nós, ó Pai querido. É só o teu poder, ó Deus, que pode nos transformar. É só o teu poder que pode, ó Deus, nos levar a compreender essa tua boa, perfeita e agradável vontade. Toma as nossas vidas nesta manhã. Derrama, ó Deus, sobre nós da tua graça. Enche-nos com o poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém.